Olá, hoje eu estou tendo a oportunidade de receber aqui o Dr. Cristiano Nabuco, coordenador do Grupo de Dependência Tecnológica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Primeiro, agradecer, doutor, a oportunidade desse bate-papo, para que a gente possa abordar hoje um problema mundial, mas que cada dia cresce também aqui no Brasil. Então, primeiro eu passo para você se apresentar a todos aqui da nossa rede. Olha, muito obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer poder estar conversando aqui com o senhor e com todas as questões e desdobramentos, que envolvem esse tema. Então, meu nome é Cristiano Nabuco, eu sou psicólogo, eu venho já há 20 anos coordenando o grupo de dependências tecnológicas aqui no Instituto de Psiquiatria da USP, e é muito curioso que há 20 anos atrás, quando eu sugeri a ideia para um colega, um professor titular, inclusive, aqui de psiquiatria, ele deu uma risada, assim, subindo escada, bateu no meu ombro e falou: pois é, Cristiano, você está inventando, então, uma nova doença? Precisamos te indicar para a ONU, né? Ele foi meio jocoso, é um amigo, mas ele aproveitou a oportunidade, e passados 20 anos eu o encontro, a semana passada, subo de novo a mesma escada e eu falo: pois é, né? Lembra aquela conversa que você teve comigo? Eu falei: não, eu não me lembro, mas eu me lembro, você falou isso. Eu falei: eu não inventei nada, mas eu estava certo. Enfim, demos risada e fomos tomar café. Mas é isso, na verdade, o que a gente tem visto muito intensamente, principalmente na última década, e mais especificamente depois da pandemia, foi a entrada irrestrita a tudo aquilo que envolve telas digitais, tecnologia como um todo, e é como se tecnologizar a vida fosse sinônimo de progredir. Mas o que nós temos visto é que, na verdade, a maioria das pesquisas, das publicações, elas têm apontado para uma direção contrária, que, na verdade, as velhas formas de interação, a velha forma de educação, que é o professor explicando, é o caderno, é o quadro negro, é a escrita, as relações presenciais, elas ainda são infinitamente melhores. Então, eu acho que esse é o grande ponto. Passo a palavra para o senhor fazer as perguntas, mas nós estamos realmente vivendo aí um grande dilema onde talvez a grande saída não seja tecnologizar mais, né? Então, para concluir, eu diria, nem sempre uma mudança, ela significa progresso. Doutor, de que maneira a dependência de tecnologia afeta a capacidade das pessoas de se engajarem nas suas atividades cotidianas, como no esporte, no lazer, no trabalho, na educação? Como é que tem acontecido isso hoje? Olha, isso é uma pergunta que ela é extremamente importante e ela é muito ampla. Eu vou tentar respondê-la de uma forma bastante concisa para todos aqui que estão nos assistindo. Se a gente for se recordar, por exemplo, na época que éramos crianças, lá atrás, vamos colocar de 0 a 5 anos de idade, nós tínhamos em nossos berços, provavelmente, aqueles móveis que nós brincávamos, tínhamos uma série de recursos, fazíamos pipa, jogávamos futebol na rua, meninos, enfim, né? E isso era extremamente importante. E na medida em que a tecnologia começou a aparecer cada vez mais, para o senhor ter uma ideia, esse comportamento básico da criança na primeira infância, ele foi profundamente alterado. O que eu quero dizer com isso? Uma pesquisa, por exemplo, que saiu no meio da pandemia, numa revista, num periódico científico americano chamado Sleep, quer dizer sono, disse que de toda a amostra americana, nessa pesquisa, crianças entre 0 e 8 anos, veja só que dado alarmante, entre 0 e 8 anos, acordavam nessa investigação pelo menos uma vez ao longo da noite, só para olhar suas telas digitais. E a pergunta que o senhor coloca sobre a mesa é: qual é o efeito? Bom, para a gente começar assim, de uma forma bem tranquila e suave, eu diria que a nossa memória ela vai sendo consolidada à medida em que eu vou atingindo sono profundo. Ou seja, o sonho que eu tenho, os diferentes níveis que meu sono vai transitar, isso faz com que a gente chama de consolidação, é como se desse uma ancoragem, a consolidação dessa informação.
Resumo da história: se eu durmo acordando no meio da noite, eu posso já de cara dizer que a minha memorização ela já estará comprometida, número 1. Número 2, nós sabemos também que é exatamente no período noturno que o hormônio do crescimento ele é liberado. Na medida em que eu tenho o meu sono, portanto, entrecortado, eu vou ter prejuízos nessa liberação do hormônio do crescimento, o conhecido GH. Então, o que acontece? Nós temos visto que existe, na verdade, uma cultura social que foi abraçada hoje de que as crianças precisam ter o máximo de exposição a telas, elas têm que estudar em escolas que sejam o máximo possível tecnológicas. E o que a gente viu em outra pesquisa? Uma outra pesquisa mostrou que, veja que dado alarmante, 50 minutinhos por dia em crianças de tela. Se eu disponibilizar a tela digital para uma criança entre 0 e 2 anos, apenas esses 50 minutinhos por dia vai favorecer com que ela tenha, no final dos 2 anos, problemas significativos no desenvolvimento da linguagem. Porque, em vez dela interagir, conforme eu falei, com o outro, com o mobile, com o indivíduo, com a mãe, com o cuidador, ela está nas telas. E isso, obviamente, rouba espaço para experiências extremamente importantes. Enfim, para concluir, passo a palavra para o senhor de novo, mas a gente vai vendo esse mesmo efeito dos 5 aos 10, dos 10 aos 15. Ou seja, quanto mais tecnologia, quanto mais telas nós temos, o que eu posso dizer de uma forma assim, bastante segura é que isso vai nos cobrar um pedágio muito significativo. Mas, Cristiano, o problema é a tela em si. Veja, o problema não é a tela em si. A gente usa muito aquela metáfora do cobertor curto, né? Quanto mais tempo de tela, mais eu desassisto os meus dedos dos pés. Usando a metáfora, quanto mais tela, menos interações pessoais. E a ausência dessas interações, ela vai cobrar aí tributos extremamente significativos lá adiante. A ponto de, para concluir minha resposta, a ponto de alguns autores já estarem se referindo a essas novas gerações das, aspas, gerações perdidas. São gerações que vivem o que eles chamam uma verdadeira epidemia da distração. O tempo todo eu estou com esse telefone ao lado, ele está vibrando, ele está tocando. E o que isso faz? Isso faz com que o QI mundial ele vá sofrendo um leve declínio. O que é o QI? O QI é o quociente intelectual, que, segundo as pesquisas, ele vai aumentar a 3 pontos percentuais a cada nova geração. Provavelmente o senhor, enquanto filho, tem 0,3 percentuais mais aumento de QI do que o senhor, seu pai, teve, que é superior ao que o avô do senhor, e assim sucessivamente. Desde 1996, 7, 8, o QI mundial ele não aumenta. Ele está estagnado e com uma perspectiva de declínio. Resumo da história, se eu puder responder para o senhor de uma forma bastante ampla, o grande ponto, na verdade, é 2 pontos. Ou nós começamos a utilizar essa tecnologia de uma forma que ela seja bastante sensata e equilibrada, eu acho que vai muito na direção do que o senhor vem advogando já, não é de hoje, ou as futuras gerações pagarão um alto preço por essa alienação digital. Quando, na verdade, isso não está trazendo benefícios, mas, ao contrário, está roubando importantes experiências que eu deixo de viver. O senhor me corta, porque senão eu encrenco aqui, eu não paro de falar. Doutor, e quais as formas de identificar a dependência? Em que ponto ela realmente vira uma dependência tecnológica? Olha, o que nós temos visto é que não são todas as pessoas que utilizam as telas que elas, obviamente, irão desenvolver uma dependência tecnológica. Da mesma maneira, nós sabemos que muitos adolescentes experimentam álcool num certo momento da vida, de uma forma até desordenada, e nem por isso eles vão se tornar dependentes do álcool. Então, o que nós temos para analisar essa vulnerabilidade que faz com que o indivíduo fique mais tempo? Seja no vício de substâncias, seja no vício das telas, é exatamente indivíduos que já advêm
de famílias disfuncionais. O que isso quer dizer, Cristiano? Bom, aquela família onde não existe uma interação muito boa, ou eu tenho uma pessoa da família que ela é doente por muito mais tempo, ou seja, em vez dela tomar conta do filho, é o filho que toma conta do pai ou da mãe. Quando nós temos essas inversões de papéis, nós começamos a ver, então, respondendo a pergunta do senhor, que essas pessoas começam a, aspas, preferir as interações virtuais às reais. Por quê? Porque normalmente a vida real ela é muito penosa, ela é muito doída, ela é muito sofrida. Então, esses indivíduos migram para a vida digital porque do lado de lá eles conseguem se sentir minimamente valorizados, queridos e mais, bem-sucedidos. Então, qual é a grande marca? Qual é o grande divisor? O grande divisor é quando um indivíduo se torna dependente, é no exato momento onde ele passa a negligenciar as atividades que ele teria que fazer no mundo real para preferir as atividades online. É aquele indivíduo que vai se relacionar afetivamente online, é aquele indivíduo que vai procurar trabalho online, é aquele indivíduo que não sai mais para se divertir porque ele fica online. E, nesse momento, nós começamos a ver que, na verdade, o mundo digital ele se sobrepõe à vida real. Por isso que a literatura, muitas vezes, vai chamar essas novas gerações, aspas, dos filhos do quarto. São jovens, meninos, meninas, enfim, adolescentes, que acabam preferindo as relações virtuais às reais. Exatamente por isso que eu disse ao senhor agora, porque pelo fato de eles se sentirem bem-sucedidos. E, nesse sentido, concluindo a resposta, então, a gente tem, no mundo digital, uma verdadeira compensação de autoestima, de valor social, de aceitabilidade, que muitas vezes esses jovens, ou inclusive adultos, não têm na vida concreta. Fazendo, então, com que a vida virtual seja como se fosse aquilo que alguns pesquisadores japoneses e coreanos dizem que é a existência da heroína digital. Eles fazem uma comparação, dizendo que isso se torna uma droga virtual. É igual quando você pergunta a um adolescente quantos amigos ele tem, né? Ele geralmente fala a quantidade de amigos que tem no Facebook, no Instagram, e passa a construir relações digitais, sobrepondo a relação pessoal, que perde muito o contato, o afeto, a relação do dia a dia. Doutor, crianças e adolescentes, muito provavelmente, precisam de uma abordagem diferente da utilizada no tratamento em adultos. Como lidar com essa situação e proteger as nossas crianças? Quais os tratamentos são usados nesses casos? E até o momento, o que devemos adiar, dentro do possível, o contato das nossas crianças com os meios eletrônicos, com as telas? O que é bom hoje para o pai que está nos assistindo, a mãe, a avó, a tia, que muitas das vezes, sem saber como lidar, para acalmar a criança, pega ali, bota no Galinha Pintadinha ou no outro filmezinho para a criança ficar assistindo desde novinha para acalmar aquela criança. Olha, a pergunta do senhor, novamente, é extremamente importante e ela é muito sensível, porque eu entendo que muitos pais, de uma forma legítima, a gente tem que ser solidários aqui. O brasileiro, coitado, ele não faz uma jornada, ele faz 2, 3. Então, nós temos o pai e a mãe que tem que trabalhar para ajudar na economia doméstica. Ele chega em casa à noite, ela chega em casa à noite, tem que cuidar dos filhos, então, quando não tem que fazer um outro trabalho. Então, é nada mais natural que nessa aflição psicológica, nessa angústia, esses cuidadores disponibilizem a tela para os filhos. Bom, Cristiano, então, não tem como a gente voltar atrás, né? Talvez a tecnologia ela tenha entrado hoje de uma forma muito significativa. Sim, é verdade, mas o que acontece? Algumas sociedades internacionais de pediatria, por exemplo, elas sugerem, conforme eles dizem, elas preconizam que, por exemplo, antes dos 2 anos, 0 tempo de tela. Mas, Cristiano, eu dou só um pouquinho, 0 tempo de tela, porque o cérebro, até os 5 anos, ele vai sendo desenvolvido de uma forma muito significativa. São exatamente essas conexões entre neurônios, a gente chama de circuitaria, né? Exatamente nesse momento em que as conexões começam a ser formadas. E qual é a boa notícia? Que tudo aquilo que for desenvolvido plenamente até os 5 anos será depois desenvolvido a passos largos.
para bem e para mal. O que isso quer dizer? Aquilo que não foi desenvolvido vai ter dificuldades para ser desenvolvido após os 5 anos. Isso não quer dizer que seja uma sentença de condenação, mas o que acontece? Então, até os 5 anos, a gente vai tentar evitar ao máximo o contato com as telas. A Sociedade, por exemplo, Canadense de Pediatria, ela sugere que antes dos 8 anos, a gente não dê acesso às telas para essas crianças. Porque quanto mais tempo a gente puder adiar, melhor, então, essas crianças irão se desenvolver. E o que se sugere? De uma maneira geral, a Organização Mundial de Saúde vai colocar, então, dos 0 aos 2 anos, nada de telas. Dos 3 aos 5 anos, 1 hora de tela só. Longe das refeições e longe do soninho noturno, exatamente para que essa estimulação ela não concorra com as atividades que a criança precisa ter. Dos 5, então, aos 10, 1h30 de telas, e aí sucessivamente. Mas, Cristiano, hoje todo mundo, né, estuda. A maioria das crianças hoje são obrigadas a fazer atividades no computador, principalmente depois da internet, depois da pandemia. Então, hoje, eu ouço muita gente falando, a tecnologia é a grande saída. A tecnologia hoje ela vai dar o grande salto de libertação para o conhecimento. Vou chamar de novo o relatório da Unesco, que acabou de sair. Não há evidências científicas que provem que a tecnologia ela pode ser disponibilizada e fazer com que isso ajude o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ah, mas meu filho, ele usa muito tempo e ele joga, por exemplo, Super Mario muito bem. Outro dia uma senhora me pegou na entrada da psiquiatria lá, doutor Cristiano, mas meu filho, ele joga, quando ele joga o Super Mario, ele ganha de todo mundo. Eu falei, tá bom, dona Maria, e, né? Não, mas ele é melhor que os outros no Super Mario. Eu falei, puxa, que bom que ele é melhor nos outros. Mas isso não vai fazer dele um indivíduo melhor? Eu falei, não. Porque as habilidades que ele desenvolve no Super Mario não são encontradas na vida real. São habilidades muito específicas. Então, a gente precisa parar, eu acredito, de idealizar tanto a tecnologia, porque, no fundo, o que acontece? Esse discurso de tecnologização, de integração nesses novos movimentos, são discursos feitos e criados pelas grandes empresas de tecnologia no mundo. Então, ou a gente começa, né, respondendo a pergunta do senhor, a usar a tecnologia de uma forma equilibrada e razoável, ou nós pagaremos um pedágio muito caro. Então, Cristiano, eu posso deixar meu filho usar de vez em quando a tecnologia? Claro que você pode. Ele pode jogar um videogame de vez em quando? Claro que pode. Mas eu vou sugerir, senta do lado e joga com ele um pouquinho para você ver. Da mesma maneira que quando ele vai pedir para dormir na casa de um colega, você pergunta, mas quem é o pai? Quem é a mãe? Posso conversar com eles? Você também vai ficar atento a respeito das companhias que estão vindo do outro lado de lá das telas. Então, o que a gente muitas vezes entende, principalmente em condições ambientais mais negativas, por exemplo, em comunidades que são muito violentas, em ambientes que são muito deletérios, você vai falar assim, bom, eu prefiro que o meu filho fique no quarto jogando do que ele fique parado na porta ou interagindo com pessoas que sejam maus elementos, né? E eu costumo dizer o seguinte, mas, dona Maria, a senhora deixaria seu filho parado na porta conversando com estranhos que passam na calçada? Não, doutor Cristiano, nunca. Mas ele fica no quarto fechadinho. Mas é a mesma coisa, né? Então, nós temos aí roubo de dados, assédio sexual, que ele corre assim. A novela Travessia até abordou isso de uma forma bastante importante. Muita gente passou a escrever e perguntar, mas doutor Cristiano não sabia que a coisa era tão grave. É muito grave, é muito grave. Então, novamente, saúdo toda a iniciativa que o senhor vem fazendo, no sentido de buscar uma conscientização para que o poder público possa, de alguma forma, intervir e legislar. Eu não estou falando aqui em uma mão de aço onde eu vou restringir tudo, não é isso. Mas o que acontece? Quando eu compro um brinquedo, eu vou ter lá escrito que esse brinquedo ele não é adequado para crianças com idade abaixo de 5 anos. Eu tenho lá a carinha com um risquinho em cima, que ele pode soltar pecinhas, e as empresas que entregam produtos às crianças, elas fazem um estudo de impacto. E a pergunta que eu faço para o senhor é, por acaso o senhor já ouviu falar em alguma empresa dessa fazendo estudo de impacto nos seus usuários? Eles não fazem. E a gente sabe que isso faz mal. A gente sabe, deputado, que a cada hora adicional de utilização das redes sociais, aumentam significativamente os sintomas depressivos dos usuários.
Então, o que nós estamos dizendo? Na verdade, a gente está disponibilizando para os nossos filhos uma ferramenta que, na verdade, é muito pouco estudada, ela é perigosa, ela é viciante, por isso que os chineses chamam de heroína digital, e está todo mundo achando que está tudo bem. E, infelizmente, eu tenho que dizer para o senhor, não está bem. A hora que a gente atende num hospital, pacientes que chegam a ficar 50 horas conectados em frente à tela de um computador, urinando na calça, evacuando na calça, porque eles não podem parar de jogar. Por quê? Porque quando eles param de jogar, eles estão jogando com outras pessoas. Quando eles param de jogar, eles desassistem os colegas e eles sofrem um bullying virtual. Ah, você abandonou a gente na hora do jogo. Então, a aceitabilidade passa pelo tempo que eles gastam. Se o senhor for parar para pensar hoje, nas gerações anteriores, quando a gente brincava de videogame ou qualquer outra coisa, num determinado momento, aparecia na tela lá, game over, acabou o jogo. Ou você ganhava, ou perdia, acabou o jogo. Hoje, não existe mais game over. Ou seja, são recursos que eles vão fazendo para prolongar a nossa navegação, fazendo com que, né, eu não quero ser aqui o cavaleiro do apocalipse, mas se ninguém fizer nada hoje, nós, de novo, pela terceira vez eu vou falar, nós pagaremos um tributo muito severo na saúde mental dos nossos jovens. Para o senhor ter uma noção, esse relatório da Unesco que eu falei agora, ele preconiza, ele já sugere que tirem a tecnologia da escola. Não coloquem. França já tirou, Alemanha já tirou, uma série de países já está começando a restringir. China não permite que não se use mais do que 30% dos dispositivos eletrônicos para a educação, porque não existem evidências científicas. Então, quando o senhor alia a questão do impacto no cérebro, o impacto no desenvolvimento cerebral, a lógica e, principalmente, o embotamento emocional, isso é devastador. Quer dizer, o que acontece? Imagina que eu estou participando de uma festa de aniversário do senhor. O senhor me convida lá, Cristiano, eu vou fazer minha festa de aniversário de 7 anos. Ah, tá, vamos lá, vou participar e tal. Lá pelas tantas, antes de cantar o parabéns, o que eu vou fazer? O Cristiano sempre viciado em brigadeiros. Eu sempre ia nas festinhas lá, pegava os brigadeiros e tal. Até que um dia um menininho virou, bateu na minha mão. E eu fui chorando para minha mãe. Mãe, um menino bateu na minha mão porque eu fui pegar o brigadeiro. Aí a minha mãe falou, mas meu filho, o que você fez para o menino ter batido na sua mão? Ah, mãe, eu fui comer brigadeiro. Mas ela falou, mas meu filho, eu já não te expliquei que a gente não deve pegar o brigadeiro? Se fosse a sua festinha, você ficaria feliz? Não. Então, filho, aí foi o dia que eu entendi. Então, nós estamos falando de uma coisa que a gente chama de regulação emocional. A regulação emocional, ela é feita, ela é delineada através da frustração, da não aceitação do nosso comportamento. Eu vou criando padrões. Então, quando eu interajo com o senhor de alguma forma e eu falo algo que o senhor não ficou contente, o senhor faz um gesto assim, o senhor franze a sobrancelha, então fala, meu Deus, falei algo que eu não deveria. Eu vou aprender. Quando eu capturo a criança dessas interações interpessoais que são vitais e eu jogo ela num computador, ela não tem mais frustração. Ela só tem um aceite, ela só tem o dedinho, só tem a próxima fase do jogo, aquele jogo que estimula, que faz ela jogar mais, ou seja, ela não vai sendo educada a respeito das regras básicas daquilo que a gente chama popularmente de empatia. Eu preciso me frustrar, eu preciso chorar, eu preciso ficar feliz também, ser aceito, mas é exatamente esse combinado de experiências que vai dando o contorno psicológico do que eu serei na vida adulta. Se eu tiro essa criança da vida concreta e dou um computador, o que o senhor acha que pode acontecer? Pode ser, para encerrar minha resposta, devastador. Doutor Cristiano, com base em sua experiência no tratamento de dependência tecnológica, quais são os desafios enfrentados ao lidar com a dependência tecnológica em termos de diagnóstico, intervenção e de prevenção? E como a abordagem interdisciplinar e a colaboração entre profissionais de saúde mental pode contribuir para enfrentar esses desafios? Uma dependência muito nova ainda no Brasil, e a gente tem uma dificuldade até da saúde mental disponibilizada para os brasileiros da forma real. A maioria das unidades básicas de saúde não tem psicólogo. Temos dificuldade de enfrentar problemas psicológicos na nossa sociedade. A gente cresce assustadoramente o número de pessoas com problemas de depressão no Brasil e o uso de remédios
para a ansiedade, para a depressão no país. Quando vem uma nova abordagem de a gente discutir de uma dependência tecnológica de tela, e eu não estou aqui só falando de criança, a vida nossa passa a ter uma outra urgência, e a gente fica dependente do telefone, do WhatsApp, do Telegram. As pessoas querem resposta imediata, querem contato imediato, a busca por informações imediatas. Como é que você vê esse tratamento? Como a gente vai enfrentar? E o que vai ser do Brasil nos próximos anos, que a gente ainda não tem uma política, né, baseada pelos órgãos reguladores de controle brasileiros nesse tema abordado. Cabe ainda uma grande discussão para que a gente possa ter uma legislação, como alguns países já adotaram, como China, Japão, Austrália, mas o Brasil ainda não avançou nessas portarias. Eu não vou nem falar de uma regulação, mas de alguns comunicados oficiais para esses órgãos. Isso é uma questão importante. A gente sabe que, por exemplo, o Instagram, que é uma rede social aí conhecida, ele não permite abaixo de uma certa idade. E a gente sabe que quase aí 35% ou 40% dos usuários pertencem a essas faixas etárias mais baixas, ou seja, eles acabam vendo coisas que eles não deveriam, tendo contato com conteúdos que não seriam apropriados. Então, a pergunta que o senhor faz, eu acho que ela é aí a pergunta de $1 milhão, como a gente diz, né? Nós precisaríamos urgentemente, então, novamente, agradeço todo o esforço do senhor de trazer esse tema sobre a mesa do brasileiro, para que a gente possa criar comissões de discussão, grupos de trabalho, onde tenhamos aí pedagogos, que mais? Psicólogos, advogados, que mais? Juízes, para que a gente possa criar um grupo de análise, para que a gente possa definir efetivamente quando disponibilizar, né? Que mais? Não apenas quando disponibilizar, mas disponibilizar o quê, para qual faixa etária? Por que eu vou tornar precoce esse contato? Então, eu acho que a pergunta do senhor ela é muito ampla, eu não conseguiria respondê-la aqui claramente, mas a sensação que eu tenho é que as poucas pessoas que conseguem ter uma visão mínima já estão extremamente preocupadas com o que está acontecendo, principalmente, então aí é a notícia ruim, principalmente porque o Brasil hoje, ele é o segundo país no mundo que mais gasta tempo na frente das telas. São mais de 9 horas por dia navegando nas telas. Enquanto a média mundial é 6 horas e meia, 7, o Brasil vai para 9, 9 e pouco. Na época da pandemia chegou a 10 horas e 20 minutos. Então, se a gente for fazer uma conta rápida, 9 horas e 15, 20 minutos por dia, isso vai dar nada menos do que 140 dias no ano eu vou passar olhando para as telas. Tá? 4 meses e alguma coisa. Então, a gente tem que convir que alguma coisa acontece quando as experiências de vida são transportadas para o lado de lá. Então, eu penso, novamente, voltando à resposta do senhor, que a gente comece a colocar esse tema no centro das discussões. O que nós vamos fazer com isso? Porque, do jeito que está, é uma epidemia que vai se instalar de crianças limitadas, alienadas, que, conforme o senhor disse, que não têm mais paciência, que são interrompidas o tempo todo. Uma coisa que eu já expliquei para o senhor em outra oportunidade, uma pesquisa na Universidade da Califórnia, ela mostra que cada vez que eu estou conversando aqui com o senhor, fazendo alguma coisa, de repente meu telefone vibra e eu olho para ver de quem é a mensagem, o meu cérebro leva nada menos do que 23 minutos e 15 segundos para voltar a atingir o mesmo nível de complexidade que eu tinha antes da interrupção. Então, o senhor imagine o que acontece se o tempo todo nós estamos andando com esse aparelho, ele interrompe, ele rouba a nossa atenção. Nós somos hoje gerações fragmentadas de atenção. A gente perdeu a capacidade de se aprofundar. E isso é muito ruim. Para o senhor ter uma noção, todos conhecem muito bem o TikTok, né? Que é aquela plataforma que foi desenvolvida lá na Ásia, e o que acontece? O TikTok ele vem aqui para o Ocidente, e o que nós vemos no TikTok? Bom, no TikTok a gente vai ver vídeos de curta duração, que eles produzem, então, a liberação da dopamina, que é aquele neurotransmissor que dá a sensação de recompensa, né? Ocorre quando você consome algumas drogas, quando você usa álcool, liberação de dopamina. Bom, mas volta ao TikTok, Cristiano. Então, o que acontece? O que nós vemos aqui? Os influencers digitais fazendo dancinhas,
fazendo boquinhas, tentando fazer estrepulias na frente da... Será que esse mesmo TikTok ele tem as mesmas características lá na Ásia? Não. Na Ásia é proibido divulgar esse tipo de coisa. A única coisa que os jovens lá utilizam é: eu quero ser um astronauta quando eu crescer. Não, eu quero ser um indivíduo que vai ser ótimo para trabalhar com engenharia. Então, isso é muito curioso, né? Quer dizer, do lado de cá, a gente tem a cultura exatamente da irrelevância, enquanto do lado de lá, a cultura da importância, a cultura da significância social. Então, a gente não precisa ser muito inteligente para entender qual é o caminho que essa prosa está nos levando. Quer dizer, em 10, 20 anos, deputado, eu acho que nós vamos colher aí resultados bastante significativos se não houverem lideranças mínimas que possam chamar a população. Veja, nem de longe estou dizendo aqui o que é certo, o que não é, mas que a gente comece a colocar esse tema sobre a mesa, para a gente pensar juntos o que nós vamos fazer com as novas gerações. Porque alguns livros estão dizendo são as gerações perdidas, enquanto outros vão dizer não, a tecnologia vai liberar todos, fazer com que todos... Será? Não sei a opinião do senhor, a opinião de quem está nos ouvindo, mas quando a gente fica na ponta de um hospital e vê a quantidade de ocorrências, a gente fala, meu Deus, a coisa não é tão bela quanto descreve. Doutor, a novela Travessia, da escritora Glória Pérez, da Rede Globo, realizou um papel importante de informação da população que tem essa fobia no nosso país. Até então desconhecida por muitos como algo cientificamente classificado. Na Coreia do Sul, o sistema de saúde já atende viciados em internet. Em países como Austrália, China, Itália, Japão, reconhece oficialmente já o problema. Quais as recomendações que o senhor teria para o governo e os órgãos reguladores? Qual é a sugestão que o senhor tem nesse sentido? E qual o caminho que você acha que o parlamento brasileiro deve adotar para que a gente possa suprir esses grandes problemas apresentados? Existem algumas ações que são importantes que sejam adotadas com a máxima urgência. Primeiro, que o parlamento ele cobre das empresas que divulgam isso e que produzem esse acesso às tecnologias informações mais transparentes a respeito do efeito em seus usuários. Uma pesquisa que foi feita antes da pandemia no Reino Unido, com 6.000 adolescentes, perguntou a eles qual era a importância da rede social na vida deles. O que eles achavam? Pasme, 51% deles responderam que se sentiriam mais felizes se as redes sociais nunca tivessem sido inventadas. Então, o que isso quer dizer? Isso também está produzindo uma angústia muito significativa nessa população mais jovem. Então, respondendo de novo, né, dando continuidade, essas empresas precisam ser mais transparentes. Eu acho que os legisladores, o alto cargo do governo, de todas as casas, ele precisa começar a exigir com que exista uma regulação mínima, por exemplo, né, para a gente não avançar muito aqui em questões filosóficas, mas nós vamos permitir que esse uso seja integrado à escola ou não? Como que uma criança ou um pré-adolescente conseguem prestar atenção tendo um telefone celular ao lado que vibra de 3 em 3 minutos? Então, nós precisamos colocar essa conversa no centro das atenções, e eu acho que a Glória Pérez teve um papel muito importante ao trazer luz a esse elemento que a gente já vem aqui enquanto grupo, aqui na psiquiatria, há quase 20 anos falando, e isso criou, né, nos ajudou, vamos chamar assim, a criar uma reverberação muito maior de que a população leiga, a sociedade civil, os poderes, eles precisam se unir para tentar fazer alguma coisa que seja significativa. Caso contrário, eu vejo, novamente, né, é a 4ª vez que eu estou falando isso, eu vejo com muita preocupação o dia de amanhã. E eu vou dizer isso para o senhor pela seguinte razão. Talvez eu, o senhor, as pessoas mais velhas, tenham ainda, nessas gerações mais novas, a nossa supervisão. Nós somos uma geração analógica, que tem filhos digitais. E a pergunta que eu ponho aqui à mesa é: como serão os filhos dos nossos filhos?
Será que eles vão ter mais acesso ainda à tecnologia? Nós sabemos, por exemplo, que saiu na Suécia, há um mês atrás, no próprio governo da Suécia, uma informação dizendo que 40 mil suecos adultos já tinham implantado sobre o pulso um chip para que eles não precisassem mais sair com o cartão de crédito. É só passar o pulso sobre a máquina lá que ela liberaria. Disso, para você ter ali um marcador que indica como é que está a sua saúde mental, como é que está a sua saúde física, tem algum marcador tumoral, como é que está os seus triglicéridos, ou seja, a gente está começando a entrar num momento que eu acho que pode, se for bem orientado, trazer uma grande revolução de qualidade em nossa vida. Mas, da mesma forma, né, todo esse uso, se não for amplamente discutido, ele terá um efeito colateral. Tudo tem um efeito colateral, tudo tem outro lado da moeda. E é isso que eu acho que a gente precisa fazer. E eu me coloco mais uma vez à disposição para que a gente comece essas discussões. É melhor que a gente comece, ainda que não tenha uma conclusão, mas que a gente já entenda que esse é um assunto de extrema urgência para ser colocado sobre a mesa. Doutor Cristiano Nabuco, eu quero muito agradecer mais uma vez a sua participação, a sua gentileza, de estar aqui nesse bate-papo tão importante para esclarecer a população brasileira, a quem está nos assistindo, um tema fundamental que vai precisar entrar em debate pelo parlamento para que a gente possa proporcionar um bom debate e melhorar a legislação brasileira. Então, agradeço muito a sua participação, a sua colaboração aqui através da nossa entrevista. Então, muito obrigado pela gentileza. E eu que agradeço muito, senhor, todo o esforço que o senhor tem feito. É, assim, para nós, um motivo de grande alegria e orgulho saber que não estamos sozinhos nesse deserto, falando para as pessoas e tentando sensibilizá-las a respeito da importância. Então, o senhor tem o meu respeito pela iniciativa e pelo trabalho. Pode contar comigo sempre. E muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor.